os apóstolos, eles queriam tomar uma decisão, eles se reuniam e ajoelhavam, oravam e decidiam sobre a igreja. Só que eles vão ser perseguidos e os apóstolos, um a um, vai ser morto, né? Das formas mais bárbaras do mundo, mas todos eles vão ser mortos. E o único sobrevivente é João, que vai ser exilado na ilha de Patmos, onde ele vai receber as revelações do Apocalipse. Mas essa destruição da igreja também estava predita, né? Aí é onde nós entramos no que nós chamamos de a apostasia. O que vem a ser a apostasia? A apostasia significa afastamento da verdade. Olha que interessante, o apóstolo João, ele está vendo, né, nessa visão dele, os 1000 anos em que aconteceria. Cristo vem à Terra, organiza a sua igreja, com o passar do tempo, com tantas dissidências e tantas opiniões contrárias, os judeus, os próprios judeus e outros povos perseguiriam, mas principalmente os judeus, né? Perseguiriam a igreja de Cristo e ela sairia da terra, né? Então isso é o que é chamado de apostasia. Com a morte dos apóstolos, os apóstolos eram os que recebiam revelação. Cristo fala que a revelação seria a pedra fundamental da sua igreja. Ele morre, então não tem revelação, mas os apóstolos tinham, porque os apóstolos tinham a autoridade do sacerdócio e foi dada essa autoridade de Cristo para eles. Com a perseguição dos apóstolos, então um a um vai sendo morto, eles não se reuniam mais. Por quê? Porque eles tinham essa comissão, esse comissionamento da revelação, eles tinham o poder do sacerdócio. Como eles não tinham mais como se reunir, a revelação começa esse poder da revelação, ela acaba sendo extinto da terra. É o que nós vamos chamar de apostasia. E aí ele fala, olha, vão entrar algumas pessoas estranhas ensinando coisas falsas, né, na igreja. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui ele está relatando, está falando para eles, né? Porque após a morte de Cristo, então, começam as pessoas a comentar, né? Mas Cristo disse que voltaria um dia, Cristo disse que as pessoas vão começar a falar barbaridades, a falar coisas que da cabeça, né? E ele fala, né? E ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, ou seja, o dia da vida de Cristo, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o afastamento da verdade. E nesse afastamento da verdade se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ou seja, Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, mas o retorno dele só aconteceria quando houvesse a restauração de todas as coisas. Então é uma escritura tão emblemática que ao mesmo tempo em que ele prega a apostasia, que haveria o afastamento, um dia, né, no futuro, um dia, quando todas as coisas fossem restauradas, então Cristo estaria próximo a voltar. Essa palavra restaurar, a gente tem que entender o seguinte, o que é restaurar? Né? Não é inventar, restaurar não é fazer diferente. Restaurar, por exemplo, se eu pego esse copo e deixo cair no chão, ele vai quebrar. Para eu restaurar esse copo, eu vou ter que pegar as peças, todas elas, os pedaços, os cacos, eu vou ter que colar, ele tem que estar intacto, ele tem que estar exatamente como ele está aqui. Se eu colocar um pedaço de outra cor aqui, ou colocar, não sei, esse fundo aqui diferente, ou fizer alguns contornos aqui, isso não é restaurar. A restauração significa deixar o copo exatamente como ele está. E isso é o que o apóstolo Paulo fala, né? Que Cristo, não adianta as pessoas virem falando que Cristo vai vir, que Cristo vai vir, que Cristo vai vir. Não, ele fala, não, Cristo não viria sem que antes acontecesse a apostasia
ou seja, o afastamento da verdade. E nesse afastamento da verdade se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele ainda descreve: o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Ele diz que tudo isso ia acontecer, né? Com a morte dos apóstolos, começaria então o período negro, né, do cristianismo, que seria o período da apostasia, em que o homem iria se afastar da doutrina pura. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nos versículos 29 a 30, ele vai relatar o seguinte: porque eu sei bem isto, que depois da minha partida, isso é Cristo falando, né, depois da sua morte, depois da minha partida, entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ele o tempo todo já começa a preparar os apóstolos, né, e os seus seguidores, né, os santos, membros da sua igreja, né, os seus discípulos, falando que após a minha morte isso vai acontecer, não os assusteis, porque isso vai acontecer, né? Não tendo revelação, o povo se corrompe, os homens começam a agir da sua própria cabeça. E foi dito e feito. Logo após a morte de Cristo, os apóstolos vão ser perseguidos, vão ser mortos, e faltando então essa revelação de Deus com os homens começam a agir de acordo com a própria cabeça.
ano 306, um homem, né, um imperador chamado Constantino, conhecido como o Grande, ele torna-se o imperador de Roma, né? E aí ele vai reinar durante 31 anos. 31 anos ele será o imperador de Roma. Aí ele passa a tornar o cristianismo a religião do Estado. Roma nessa época estava em decadência político-econômica. Constantino percebeu que matar cristãos não era um bom negócio, né? Porque os cristãos eram perseguidos e quanto mais cristãos eram perseguidos e mortos, mais cristãos apareciam. Constantino vê nessa realidade uma oportunidade de levantar o poder de Roma novamente. Então, ele torna o cristianismo a religião do Estado. Bom, então esse quinto selo ele também foi marcado por mártires, né? Por martírios de muitos seguidores de Cristo que foram mortos por causa do seu nome. Próximo capítulo, próximo vídeo falaremos sobre o sexto selo. Por hoje é só.